Boa noite, boa noite. Fala pessoal, boa noite de novo para todo mundo. Vamos dar mais uns minutinhos aí até todo mundo chegar e se ambientando aqui na nossa live, tá? Fala, Babi, agora é de você aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente começa daqui a pouquinho. Vamos dar só alguns minutos para o pessoal chegar, beleza?
Bora começar então, pessoal. A gente vai deixar gravada essa interação, mas é muito importante que vocês participem ao vivo aqui com a gente, quem está disponível mesmo, para poder tirar dúvidas ao vivo com a gente, para poder interagir, conversar. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana e com certeza vão tirar todas as suas dúvidas aí, tomar a decisão certa para poder fazer o seu negócio realmente mudar o jogo, né? Eu estou aqui com o Samir, que vai ser meu companheiro durante essa consultoria gratuita. Ele é o head de vendas da Jupro. Samir, dá um oi para gente. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente buscando conhecimento às 7h03 da noite de uma gloriosa quinta-feira. Obrigado por vocês estarem aqui. Quero agradecer aí a presença de todos. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado a rotina do dia a dia, principalmente de nós que somos varejistas, mas bora lá, tem bastante conteúdo interessante para a gente captar nessa noite. E a gente tem alguns combinados aqui, tá? É, eu quero fazer alguns combinados com vocês de que a gente escolheu fazer aqui no Google Meet justamente para a gente ter essa interação. Então, você pode ligar o seu microfone, pode tirar dúvida, pode conversar com a gente. A gente vai fazer uma pequena apresentação da Jumpro, uma coisa mais institucional mesmo, o Samir vai tocar essa parte, e depois a gente quer deixar vocês à vontade para interagirem mesmo. Então, é para abrir o microfone, tirar suas dúvidas, ou então falar do seu momento de negócio, e a gente pensar em estratégias de como a gente pode ajudar, né? Como que a gente pode ter o desenvolvimento dessa estratégia, como que a gente pode pensar numa algo bacana para que vocês possam executar junto com a gente, beleza? Tem a caixinha de perguntas para quem tem muita, muita, muita vergonha, mas não é para ter vergonha não, porque esse é um ambiente bem seleto mesmo, tem pouca gente por aqui, são pessoas de confiança, então fiquem tranquilos, sintam-se à vontade aí para interagir com a gente, beleza? Bora começar, Sam? Bora pra cima. Vambora. Então, acho que a primeira coisa que a gente quer trazer para vocês aqui, tem muita gente ainda na dúvida de, poxa, por que China? Será que vale a pena? Com toda essa questão global que está acontecendo, especialmente Estados Unidos e China, explosão do dólar e tudo mais. Mas tem algumas coisas que são muito importantes, são muito intrínsecas do mercado chinês e que continuam sendo vantagens muito grandes para nós aqui. Uma delas é a variedade de produto, né? A quantidade e a variedade e o sortimento de produtos que você encontra na China, você dificilmente encontra em qualquer outro lugar, né? Mesmo em outros mercados que também são conhecidos por grandes produções, como Índia, Coreia e tudo mais, não tem essa variedade tão grande. Então você encontra lá, eu brinco de tinta de lula a turbina de avião. Se você quiser, você vai encontrar lá, né? Depois, mesmo com toda essa turbulência no mercado, dólar crescendo, as relações comerciais entre outros países e a China estarem um pouco menos azeitadas, vamos falar assim, as relações do governo chinês com o governo brasileiro ainda são boas, né? Hoje nós somos grandes parceiros exportadores para a China, é, considerando tudo que eles importam, né, de outros países ali, e também somos um mercado bastante recebedor de produtos importados com origem da China. Então, as relações elas continuam sendo boas. Tecnologia e inovação, isso é que eu gosto de investir um pouco mais de tempo falando sobre esse tema, porque muita gente ainda tem aquela percepção de que China é um monte de gente que tem um subemprego, que trabalha naqueles sweatshops, né, usando fita isolante na ponta do dedo porque não tem luva de proteção para usar. E na verdade não. A China nos últimos 10 anos, ali um pouco mais talvez, ela se posicionou fortemente como um polo global de exportação de engenheiros, por exemplo. Ela tem os maiores centros de formação de engenheiros, ou de centro de tecnologia e pesquisa. O DeepSeek está aí, eu escrevi até um artigo para o E-Commerce Brasil falando sobre isso, né? Como que eles se viraram, por que surgiu o DeepSeek, como que eles se viraram com essa barreira tecnológica entre Estados Unidos e China. Então, ali, hoje, o que os chineses usam em termos de processo, equipamentos, ferramentas, é o que a gente vai usar daqui talvez 10, 15 anos. Ou seja, tudo que a gente usa hoje, se eu comparar nosso parque fabril hoje, pelo menos uma boa parte dele,
Com um parque fabril de polo tecnológico da China, a gente tem maquinários com 10, 15, 20 anos de defasagem tecnológica. E isso também linka com um quarto ponto ali, que é a capacidade de personalização, que é, quanto mais tecnologia você tem, mais confiável é o teu produto, mais escalável é o teu processo e mais fácil fica para você adaptar a sua linha de produção. Então, hoje, muitas das vezes, você consegue volumes muito menores sendo personalizados lá na China do que comparado com uma fábrica aqui no Brasil. Então, por quê? Por conta justamente dessa tecnologia e dessa flexibilidade que eles têm lá. E óbvio, né, não menos importante, preço competitivo e redução nos custos, que também é decorrente desse ganho de tecnologia, desse ganho de escala, desse volume absurdo que a China tem exportando para outros países do mundo inteiro, né? Pode passar mais um aí, Ale. É o Ale que está com a apresentação, né? Não, sou eu. Ah, você? Eu queria perguntar para o pessoal que está participando aqui, para comentar no chat, se já fez alguma importação ou se é a primeira vez, qual que é o momento empresarial deles, justamente para a gente setar a nossa apresentação aqui de acordo com os objetivos dele, eu acho importante. Mas vou passar aqui, Sérgio. Pô, tá vendo? Eu sempre falo, cara, eu tenho que obedecer. Minha regra é eu tenho que obedecer a Fabi, porque ela sempre. A Babi, desculpa, porque ela sempre me lembra desses detalhes. Aqui a gente traz um pouquinho do panorama dos mercados ali de consumo, né? Aqui eu estou excluindo, obviamente, todos os dados de material básico, insumo para a indústria, porque esse tipo de coisa, para este público aqui, acredito que não é muito o perfil. Então, olhando produtos acabados, as maiores categorias em volume de importação da China para o Brasil são produtos de casa e decoração, produtos de moda, e aqui eu não estou falando só de roupas. Desse número também a gente já extraiu, né? A gente já tirou desse número, da conta desse número, as grandes marcas que produzem na China, porque senão o número também fica enviesado. Então aqui é roupas, é acessórios, é tudo voltado para moda, não necessariamente de uma grande marca. Depois eletrônicos, peças, brinquedos e aí todo o resto das categorias que envolvem consumer goods aqui, tá? Indo um pouquinho além, né? Então, quando a gente olha, quando a gente fala de importação, todo mundo fala, tá bom, legal, eu sei que é trazer algo de outro país para dentro do meu, mas como é que funciona esse negócio? Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem dois grandes grupos de importação, né? O primeiro, e eu acho que talvez até o mais conhecido, pelo menos do consumidor, ele é o mais conhecido, né? Que é o modelo de importação simplificada, né? Então, nesse modelo, o valor total da importação ele não pode ultrapassar US$ 3.000, né, incluindo ali preço do produto, frete, seguro, né, todos os custos não podem ultrapassar US$ 3.000. Ele não permite importação de produtos que precisam de anuência de órgãos reguladores, então Anatel, Anvisa, Inmetro e por aí vai. Tá? Então, se o produto já não é homologado, se aquela fábrica já não é homologada no Brasil, você não pode trazer esses produtos via importação simplificada. Ele tem uma desvantagem para quem é, duas desvantagens muito grandes, né? Para quem é revendedor, que é uma que o imposto é fixo de 60% sobre o valor total, que é produto, frete e seguro. Não tem discussão, é 60% independente do tipo de produto. A outra é que ela é uma importação, num geral, destinada a consumidor final. Então, ela não te permite dar entrada no produto para fazer uma revenda, tá? Existem alguns casos específicos de exceção, mas, num geral, é isso. E todos os custos, né? De novo, produto, transporte, seguro, eles são pagos diretamente por uma transportadora, por um agente de carga, que vai fazer isso, né? Muitas das vezes é o próprio correio, né? Algumas das vezes é DHL, algumas das vezes é FedEx e por aí vai, mas são os grandes operadores logísticos aí com operações globais. Então você paga tudo 100% diretamente para esse cara, tá? Você não vai pagar direto nos órgãos anuentes ou em qualquer outro órgão. Quando a gente fala de importação formal, que aí sim é a importação voltada para empresas, né, que é no formato onde você pode comprar e revender esses produtos aqui no Brasil, aí você tem duas formas, tem um pouco mais do que isso, tá? Mas simplificando, tem duas formas que são as mais comuns,
para varejistas, para revendedores, que é a importação direta, né, onde a empresa ela assume toda a parte de burocracia e logística. Então, a empresa é responsável por pegar o produto na porta da fábrica na China, levar até o porto, depois arrumar um armador, ele vai embarcar esse produto no container, vai embarcar o container no navio, o container vai chegar no Brasil. Chegou aqui, você tem que pagar os impostos, né? Tem que entrar lá no portal Siscomex, pagar todos os impostos, desembaraçar a mercadoria, apresentar a documentação, pegar o produto, tirar do porto e levar até o teu estoque. E a importação indireta, que normalmente ela é feita através de algum intermediário, né? Ou uma trading, ou uma gerenciadora de importação, assim como a gente faz aqui. Pode voltar um, Babi. Estava quase lá. Eu juro que eu vou mais rápido. E ela permite, e qual que é a vantagem da segunda? É que ela permite um controle maior sobre o teu custo e o teu prazo logístico, porque você não vai ter surpresa, você já sabe qual é o custo ponto a ponto antes de você iniciar a operação, e ao mesmo tempo ela vai te evitar de bater cabeça em alguns pontos que talvez você ainda não conheça sobre importação. Agora sim, vai lá, Babi, por favor. E aqui são os passos que você tem que executar para importação. Obviamente eu não vou passar todos eles, mas isso aqui é um fluxograma ainda bastante simplificado das etapas que você tem que percorrer para poder fazer uma importação bem-sucedida. Parece bastante complexo e, na verdade, é complexo, tá? Envolvem muitos players, muitos parceiros, muitos órgãos, enfim, tem muita fiscalização em cima de tudo isso. Pode passar mais um, Babi. E aí é por isso que a gente trouxe aqui, através da Zoom Pro, uma solução para facilitar tudo isso. Ou seja, o nosso intuito é que você não tenha dor de cabeça, que você pense na estratégia do teu negócio, fala, olha, eu quero ir para cá, minha ideia é ir com um portfólio assim, eu preciso de um custo dessa forma, eu preciso desse volume. Isso já te dá um trabalho suficiente, que eu acho que até 90% do teu trabalho do dia é isso. E a gente cuida de todo o resto. Por quê? Tudo que é necessário de conhecimento para fazer essa importação, a gente tem aqui. Então, nós somos uma empresa multinacional, de origem europeia, nossa matriz hoje fica em Lisboa, mas nós temos escritórios em Riga, na Letônia, aqui em São Paulo, tem escritório em Santa Catarina, tem dois escritórios, não, desculpa, um escritório na China, né? Então, a gente tem mais de 60, 70 pessoas lá na China, funcionários nossos, olhando toda essa operação. Então, conhecimento não nos falta. E a gente oferece toda essa estrutura em seu favor. E, além de tudo isso, a gente tem um catálogo online que está no Joom.pro, é JOOM.pro, que ele tem mais de 18 milhões de produtos de diferentes fábricas, são mais de 150 mil fabricantes dentro do nosso site. Boa parte deles a gente já tem contato, já são validados. Então, essa parte da dor de cabeça que é muito grande, a gente também elimina para vocês, né? No preço que vocês vão ver no site, ele já inclui, né, todos os custos, então produto, taxas, impostos, desembaraço, last mile, né? A gente auxilia toda a etapa de radar Syscomex. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. A gente tem basicamente dois grandes grupos de pedidos, o pedido menor ali para teste e tudo mais, que a gente traz no nosso próprio radar para ficar até mais fácil, mais rápido, e repassa esse produto para você. E tem os pedidos um pouco maiores, que aí sim a gente pode trazer direto no seu radar, é, livrando de toda a complexidade, mas você vai ter que ter o seu radar Syscomex. Eu já vou falar um pouquinho mais do que é isso. Além de tudo, a gente verifica toda a qualidade desses produtos lá na China antes de embarcar, né, para que você tenha essa garantia de que você vai receber exatamente o que você está comprando da gente. E a gente cuida de todo o trâmite logístico, desde coletar o produto lá na porta da fábrica, e o meu trabalho só acaba quando você dá o aceite na mercadoria no seu estoque aqui no Brasil. Então é literalmente tudo. Procurar produto, vender, fazer importação, entregar os documentos, enfim, toda essa parte que dá a maior dor de cabeça, a gente faz para que você não tenha que fazer. Aí pode passar mais um, Fabinho. E como que isso te ajuda? Pô, legal, maravilha. Aliás, antes de eu ir para como isso te ajuda aqui,
Eu vi que alguém falou, não, é muita burocracia e tal, mas escreve aqui no chat se alguém já teve alguma experiência com isso, se ela foi fácil, médio ou difícil. Vai escrevendo aí para a gente enquanto eu vou explicando aqui um pouquinho mais sobre o como isso te ajuda. Um único fornecedor. Então, assim, a gente é o único fornecedor que cuida de todas as suas etapas da importação. De novo, é como se eu fosse o teu braço de compras da sua empresa, olhando para o mercado internacional com uma equipe de mais de 60 pessoas só aqui no Brasil, né? Então, é uma estrutura que, para você montar sozinho, ela é muito complexa e muito cara. Depois, você passa a ter acesso a novas tecnologias e novos produtos, né? Lembra que eu falei ali atrás, China extremamente tecnológica, aquela visão enviesada da China, ela já foi há muitos anos atrás. Com isso, você vai reduzir custo. E por que que eu falo que você vai reduzir custo? Você já vai saber qual é o custo do teu produto antes de você tirar um centavo do seu bolso. Consequentemente, você só vai importar se realmente aquilo for para reduzir o teu custo e você vender com mais margem. Então, o teu risco é praticamente zero nessa operação. Você já tem todo o custo, você já sabe a formação de preço, você já sabe qual é o portfólio, eu te garanto qualidade, tudo amarrado por contrato. Portanto, é basicamente você fazer a conta certinho. Olha, entrando nesse custo, os canais que eu vendo, por qual preço, deu bom, faça a importação. Então, sim ou sim, ela vai reduzir o teu custo. Redução do risco da operação de importação, porque eu me responsabilizo por toda essa parte burocrática. E por conta disso, obviamente, a gente consegue otimizar o teu tempo e a tua mão de obra para que você foque no que é o core do teu negócio, né? Que é vender, é construir a sua marca, é ganhar mercado, é ter mais rentabilidade, é aumentar portfólio. Isso tudo já dá trabalho mais do que o suficiente para todos vocês, eu não tenho a menor dúvida, né, Babi? A gente fala disso bastante, eu acho que o principal aqui é economizar tempo para todo mundo, né? Pode passar mais um aí. De que outras formas a gente consegue te ajudar? Então você fala, Samir, beleza, eu tenho aqui uma loja online, ou eu tenho uma loja física, tanto faz. É, eu tenho um portfólio de produtos aqui, mas eu queria explorar outras categorias, eu queria conhecer outros mercados aqui para ver se eu consigo expandir mais, porque onde eu estou aqui, para mim, já está aguinha morna, já está confortável, eu preciso crescer mais. A gente ajuda de várias formas. Uma delas é, frequentemente, a gente traz nosso time de categoria, ele traz estudos de tendências, né? Então, olha, nos próximos 6 meses, para onde está caminhando o mercado? Ah, está caminhando para a cor rosa, para a cor azul, para itens de mesa, para itens de pets, para itens de, sei lá, armação de óculos, né? E quais são esses produtos? Então a gente também fala para onde está indo e já te traz uma seleção de produtos desses nichos, já com preço colocado no Brasil e tudo mais, para que você possa explorar algumas coisas e começar também a ter um pouco mais de ideia de como o mercado está se comportando e para onde ele vai. Então, isso é mais uma ferramenta que a gente oferece para vocês, para que vocês tenham acesso também a oxigenar as ideias ali. Às vezes a gente está tão consumido no nosso dia a dia. Isso aqui é uma ferramenta muito importante para os nossos clientes. Outra ferramenta que a gente oferece é, aqui você consegue fazer uma importação a partir de R$ 2.000. Tá? Então, você acessa o nosso site, pode entrar aqui pelo QR Code ou acessar direto joom.pro, né, joom.pro. Ali no catálogo tem mais de 18 milhões de produtos, como eu falei antes, né? São mais de 130 mil fornecedores cadastrados ali com a gente. Cada produto. Ah, Samir, qual é o valor mínimo de produto? Todo mundo pergunta. Cada produto tem o seu valor mínimo, porque cada fábrica tem um lote mínimo. Então, quando você entra no próprio produto, ele já te traz: olha, o valor mínimo para esse produto é 3.000, o valor mínimo para esse é 12.000, o valor mínimo para esse é 2.152. Ele vai te trazer já na própria página do produto qual que é o volume mínimo de compra daquele produto. Basicamente, você faz a compra com um clique. Então, você está na página do produto. Ah, esse aqui que eu quero, maravilha. Você clica comprar, coloca o teu CEP, essa informação vem para o meu time, ele vai te entregar uma cotação oficial já, com as informações de nota fiscal e tudo mais. Você fez o pagamento, o pedido segue para assinatura de contrato e, posteriormente, para a entrega via China. Pode ir mais um, Fabi? Oh, caramba, já chegamos aqui, Fabi. Você é Já louco. sim, já sim. E temos Uau. muitas dúvidas. O pessoal tá, Temos tá muitas dúvidas.
É, Deixa eu abrir aqui também, que eu não vi. Eu vi que tava subindo um monte de coisa. Vamos ver, já importei. Ah, o Marco Antônio aqui falando. Ah, desculpa, NGB, falando que é a primeira. Ah, quando a gente perguntou, né, se era a primeira importação ou não, para ele é a primeira vez. O Marco Antônio, já importei, mas só aéreas e simplificadas, custos terríveis. Uma coisa, eu vou aproveitando aqui as perguntas para já ir dando alguns insights, tá, Babi? Se você quiser também me interromper, fica à vontade. não, segue aí. Depois, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas mesmo, para que vocês possam interagir com a gente com o microfone, beleza? É isso aí. Marco, é o sonho de todo mundo importar aéreo, até ele receber o custo do frete. Então, o aéreo, ele tem o seu espaço, tem categorias de produtos que você sim consegue trazer e elas ainda assim dão bom, elas ainda assim entram com um custo que faz sentido para você trazer via aéreo. Na grande maioria dos casos, se é um produto com muito volume ou com muito peso, fica muito caro. Então, assim, eu vou trazer lixeira de inox aéreo. Esquece, você vai pagar um frete que, meu amigo, você vai ficar trabalhando muitos anos só para pagar esse frete aí, porque ele é muito caro. Aí o Ricardo falando que trabalha há 15 anos com comércio exterior, mas na função de agente de cargas. Legal, Ricardo, bacana, tem uma baita experiência, então você sabe a baita dor de cabeça que é esse negócio aqui, né? Ah, Luciano, olá, boa noite. Estou prestes a fazer minha primeira importação da China. Fui habilitado no radar ontem. Aí, Luciano, parabéns. Muito legal, cara. Eu não sei se você fez sozinho, se você teve alguma ajuda para fazer essa habilitação no teu radar, mas você viu que já dali você começa com algum nível de burocracia, né? Isso porque a habilitação no radar, ela, em teoria, é a parte mais fácil, né, de todo o processo de importação. Mas parabéns pelo teu primeiro passo, cara. O Maciel, nunca importei, estou começando no Econ, entendendo como funciona. Legal, aí ó, Babi, nunca importou e tá começando no Econ. Acho que é tema para nós dois aí, para a gente ajudar ele. Está começando com o pé direito, porque o segredo do e-commerce e do varejo como um todo é na compra, né? Então, você importando, você consegue muito mais margem. Tá no caminho certo. Boa. Luciano aqui também comentando, né? Eu nunca importei, estou em busca de uma segunda fonte de renda, e aí eu vi a importação uma grande oportunidade. Ela é sim, Luciano. A questão é que acho que como qualquer negócio que você vai começar, você pode começar aos poucos, você pode começar devagar, mas é devagar e constante, né? É manter essa consistência, porque se você não conseguir aplicar essa consistência na tua segunda fonte de renda, né? Ela nunca vai virar a tua primeira. Então, é perseverança, é consistência, é ir aos pouquinhos mesmo, tá tudo certo. Mas é isso aí, não é esperar que tenha uma mágica aqui que você vai achar o melhor produto com baita custo e isso vai fazer o teu negócio deslanchar. Não, é uma série de ações, tá? Sobe aqui, primeira importação, três importações com a Joom Pro, importação teste, conhecer o processo e buscar margem. Muito bom, muito bom. O Fábio aqui, cliente nosso já. Muito obrigado, Fábio, pela confiança, muito obrigado por estar aqui também. Aí depois o Gustavo também perguntou que alguém aqui já importou com a Joom Pro e possui feedback. Temos um aqui, eu acho que o Fábio pode dar algum feedback para a gente, mas a gente tem o grupo também nosso, que você pode perguntar isso, qualquer coisa. A gente tem o nosso TAC também, que a gente pode te informar alguns clientes, caso você queira perguntar, tá? Deixa eu passar aqui para as perguntas. Ah, boa, achei a primeira aqui, Ivo. Depois que eu puler algumas, vocês me avisam, tá? Ivo, além do imposto de importação, não tem também o ICMS na importação simplificada? Sim, é que a alíquota total de impostos ela vai te dar 60%. Mas aí dentro você tem o imposto de importação, você tem o ICMS, desculpa, a alíquota do imposto de importação, você falou simplificado, eu pensei em outra coisa. A alíquota do imposto de importação na simplificada é 60%, e em cima disso, agora, segundo a lei nova, você também tem o ICMS que você precisa pagar em cima dela. Então, sim, tem ICMS, sim. O Mauro, importa uma madeira da Ucrânia e Itália. Mauro, importar madeira, ainda mais madeira, não é fácil, né? Deixa eu achar algumas outras perguntas aqui. Boa, aqui, ó, Luciano Reis. Conseguirei trazer três veículos, triciclos elétricos, de três fabricantes diferentes na mesma viagem, né? Ou seja, no mesmo processo? Através da gente, sim.
você consegue fazer. A gente consolida cargas, a gente trabalha com contêineres compartilhados ou contêineres cheios, tanto faz. A questão aqui é muito mais se envolve certificação ou não e se esses produtos vão passar nessa certificação ou não, mas em relações burocráticas, logísticas para trazer, não tem nenhum problema, tá? Itens com anuência não tem no catálogo da João Pro? Tem. Por quê? A gente tem duas formas de atendimento. Para os pedidos menores que são 100% automáticos, a gente não traz produtos que precisam de Inmetro, Anatel, Anvisa. Por quê? Porque é um pedido muito pequeno. Só a certificar, o custo de certificação, em 99% dos casos, ele é 3, 4, 5, 7 vezes maior do que o valor do teu pedido. Então, não faz muito sentido. Quando o teu pedido começa a ficar um pouquinho maior, eu vou falar disso já um pouco mais para baixo, tá? Aí sim a gente te dá todo o suporte para certificação, para você saber quem são as empresas que vão fazer essa certificação para você, a gente coleta essa documentação na fábrica quando precisa, faz toda a ponte entre a certificadora e o fabricante. Então, sim, a gente traz e te ajuda, mas nos pedidos muito pequenininhos, a gente não faz esse tipo de serviço porque não vale a pena, tá? Fica muito caro em 99% dos casos, tá? Luciano, mas posso comprar 2.000 de um produto em que o mínimo é 10.000? Não. O mínimo ele é feito por produto. Então, se esse produto tem um valor mínimo de compra de 10.000, você precisa comprar 10.000 desse produto, tá? O que a gente está dizendo é o valor mínimo unitário é de US$ 2.000, de R$ 2.000, tá? Tem como acompanhar todo o trajeto da importação para saber onde já está? A gente te mantém atualizado à medida que o teu pedido vai caminhando em cada etapa do posto, da importação, mas ah, a gente ainda não oferece uma interface para vocês. Isso aqui está vindo logo em breve, nos próximos meses a gente vai implantar isso, para que você olhe quase como o carrinho do consumidor quando ele compra alguma coisa na tua loja online, né? Já saiu do armazém, está com a transportadora, tarará. A gente te informa sobre isso, mas você hoje não tem um portal que você consegue visualizar essas informações, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. O Luciano já respondeu aqui. Bom, gente, eu acho que a gente pode desmutar o mic aqui. Eu tô falando pra caramba, eu não tô vendo vocês. Eu quero ver vocês aqui, vamos trocar uma ideia. Ô, Ale, você pode abrir o mic aí do pessoal? Já está aberto, pessoal. Pode levantar a mãozinha e abrir o microfone, que a gente está aqui disponível para ouvir vocês, entender também o seu momento empresarial e ver como a gente pode ajudar. Mas antes, Samir, o Fernando perguntou aqui se os preços finais que estão no site da Jum são os preços finais mesmo da importação. Como que funciona? Tá. Aqueles preços, eles são o mais próximo possível do que você vai pagar na importação formal. Por que que eu falo mais próximo possível? Ali, eu não tenho como saber em qual estado você está. Né? No começo, né, quando você entra no catálogo, eu não sei que estado você está. Então, ali está considerando, por exemplo, o ICMS de São Paulo. Agora, se você está em Santa Catarina, é outro. Se você está no Rio de Janeiro, é outro. Né? Ali, eu estou considerando um frete médio para São Paulo, Grande São Paulo, região metropolitana e interior próximo de São Paulo. Agora, se você está em Brasília, o frete é diferente. Por isso que, quando a gente recebe o teu pedido, a gente vai fazer a cotação oficial, formal, exatamente com seus dados, com seu CNPJ. Muitos dos nossos clientes têm regime tributário especial, então também precisam de uma cotação diferenciada. A gente vai te passar essa proposta, já com o valor final, e aí sim, você pode seguir ou não para efetivar a importação, tá? Mas ali é o mais próximo do real possível. Se você estiver em São Paulo, comprando, sei lá, um container cheio, não tem regime especial e é lucro real, aquele custo é muito páreo ao que você vai pagar efetivamente. Beleza. Fala, Luciano. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado, tá bem legal a live aqui. Eu sou de São Paulo, mas eu moro há 3 anos aqui em Florianópolis. Uma dúvida, eu que disse que estou para importar esses 3 triciclos elétricos de fabricantes diferentes, e com certeza vou pedir ajuda aí para
para a João Pro, até porque vocês são meus clientes no meu espaço para eventos em São Paulo, lá na Casa Pompeia. Eu Sim. queria saber, assim, por exemplo, eu vou importar da China algumas coisas, eu morando aqui em Florianópolis. Existe uma inteligência, tipo, quando chegar, que chegue no porto de Navegantes, para não me dar tanto custo de transporte de São Paulo até aqui? Sim, a gente olha para isso, todas as cargas elas são distribuídas de acordo com os destinos, né? Então, só que o que que acontece muito, Luciano? Às vezes eu tenho, por exemplo, só o seu pedido de Santa Catarina. Tá, Desculpa, só o seu pedido aí em Florianópolis especificamente. Então, o que que eu faço? Não fica mais caro eu botar só o teu pedido para trazer para um outro porto do que eu trazer ele para São Paulo e depois descer com ele entendi. para Floripa, entendeu? Tá, Então, bacana. só que isso tudo você já vai ter a cotação já nesta situação, ou seja, trazendo o last mile de São Paulo até a porta do teu armazém, antes de você fazer a importação. Então, Tá, isso que é legal, porque independente, o ponto de ser caro ou barato aqui, ele é muito tênue. Então, é assim, o custo faz sentido para o meu preço de venda? Ou eu estou disposto a pagar esse custo para algo que eu vou utilizar em benefício próprio? Se a conta fecha, é meio que independente se ele vem do porto de Paranaguá, se ele vem de Santos, se ele vem de Roraima, enfim, tanto faz. É muito isso, você ter esse custo antes para você poder avaliar isso. Que na minha cabeça eu falei, poxa, é tão caro trazer, por exemplo, 3 veículos, né, de São Paulo até aqui, e aí, por exemplo, vocês, lá no ato de embarcar, vocês sabem se está no navio que vai vir até Navegantes ou não, se é destino São Paulo e tal, então não é essa a escolha, né, a escolha você tem que dar A uma... escolha é o custo, é pelo custo. Tá, Exato, a escolha é pelo custo. E na verdade, não é que eu já sei que aquele navio vai para aquele porto. Não, eu coloco o container no navio que está vindo para o porto certo. Então a tá, gente tá, faz essa distribuição entre os portos, já, obviamente, na origem. entendi. Tá bom, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pela tua pergunta. Tinha mais alguém levantado a mão aí, mas não deu tempo de eu ver. Ah, não, gente, vocês não vão me deixar falando sozinho aqui, né? Pois. Vai, seu Vanderlei. Vamos lá, seu Vanderlei. Boa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu comecei com esse e-commerce no começo do ano, né? E esbarrei com a João Pro pelas pesquisas aí no caminho. Já coloquei 2 pedidos. É, obviamente, agora eu vou ter que aguardar chegar, né? Para poder usufruir. Mas eu achei super bacana a proposta. Mas eu fiquei com uma dúvida. Como você mesmo disse, são milhões de ofertas lá no catálogo, né? Dentro do Alibaba, a gente procura ali o vendedor verificado, tem aquele lance de participar esqueci o termo A agora, reputação dele, né? uma reputação, né? Eu não consegui identificar isso dentro do site, porque lá são vários, né? Eu tenho que procurar, a gente acaba indo pela oferta melhor, né? Ou seja, o preço que está mais em conta, o limite de importação menor, então a gente acaba indo por aí. Será que era uma boa opção fazer isso? Eu tenho como checar esse vendedor de alguma maneira? Seu Vanderlei, muito obrigado pela pergunta. É. Ela poucas vezes ela aparece. Poucas vezes ela aparece. Como que a gente funciona? Antes de colocar um fornecedor ou um fabricante no nosso site, a gente checa ele. é, é, Obviamente eu não vou até a fábrica num primeiro momento, checar e tal, mas eu checo ele por reputação online, onde ele já vende, como que ele é na China, porque enfim, eu tenho um time bastante grande na China que faz essa checagem e eu subo esse produto dele nessa plataforma. Ou eu permito que ele suba esse produto nessa plataforma, na nossa plataforma. Quando você fecha o pedido, o que que meu time faz? Aí sim, ele vai até a fábrica, ele faz uma inspeção da fábrica, ele faz um contrato de fornecimento com essa fábrica, que é um contrato bastante grande, né, porque as mesmas garantias que eu dou para você quando importa, eu tenho que pedir da fábrica quando ela me fornece. Se em algum momento desse processo eu identifico que, olha, tem algum sinal de alerta, eu mesmo procuro uma outra fábrica com o mesmo produto, com o mesmo preço, mas que atenda os critérios de qualidade que a gente coloca para trazer produtos para o Brasil. Perfeito, tá? Esclareceu, É. ótimo. Boa, maravilha, Sandra. Muito obrigado por estar aqui, viu?
Imagina. Como eu disse, eu encontrei vocês aí nessa pesquisa, fui muito bem atendido com as minhas dúvidas, um monte de pergunta, porque né, é a primeira vez. E por enquanto eu estou super satisfeito. Só não estou satisfeito com o tempo, que demora muito. Demora Mas um isso eu pouco sei que mesmo. não é problema de vocês. Acaba demorando um pouco mesmo, mas muito obrigado pela confiança na gente aqui, seu Vanderlei. Imagina. Lucas, manda aí, Lucas, qual que é a tua pergunta? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bom e você? Bem, graças a Deus. Eu estou iniciando Boa. agora no e-commerce. Na verdade, eu trabalho com e-commerce há mais de 10 anos, mas eu trabalhava CLT. E agora eu estou abrindo meu e-commerce. E eu trabalho com produtos que eu consigo aqui no Brasil. Justamente sobre o prazo, né, que o seu Vanderlei havia dito anteriormente ali. A reposição, para mim, é que ela é muito rápida. Porém, o valor não é bom. Entendeu? Eu queria saber, assim, depois de um tempo, né, com a continuação da importação, esse prazo ele tende a melhorar, ele é variável, ou é somente, tipo, o prazo que o fabricante estipula mesmo? Porque eu já fiz, né, eu já tenho 2 pedidos com vocês, inclusive, só que ainda não recebi, estou aguardando o processo de importação. Sim, sim. Lucas, cara, importação a gente precisa pensar diferente. Então vamos lá. Você está trocando custo alto, né, que você tem aqui por um custo mais baixo, ao mesmo tempo que você está trocando uma logística mais rápida por uma logística mais demorada, porque enfim, a gente está buscando coisa do outro lado do mundo. O tempo de fabricação, ele nem é tão grande assim. No geral, ele varia entre 10 e 25 dias, vamos falar assim, dependendo do produto, se precisa personalizar, enfim. Tem uma série de detalhes, mas entre 10 e 30 dias, vamos colocar assim, é o prazo de produção. O resto é marítimo, é o produto dentro do navio vindo para o Brasil. Então, como que é importante que você pense quando você está falando em importação? Essa sequência, a velocidade de reposição de estoque, ela tem que estar alinhada com o teu cadenciamento de pedidos. Então, se você sabe que você vai levar, sei lá, 90 dias para arredondar a conta aqui, né? Vou levar 90 dias entre botar um pedido e receber um produto. E você compra volume para um mês de estoque, para um mês de giro, acabou, porque a hora que chegar o teu produto aqui, até você colocar o outro pedido e ele chegar, você vai ficar 2 meses com ruptura de estoque. Então, normalmente, como funciona? Teu primeiro pedido é para 3, 4 meses de estoque. Por quê? Ele vai chegar, você vai ter ali 20, 30 dias para fazer a venda desses produtos, identificar durante esse prazo quais deles têm o melhor giro que você vai querer fazer um pedido de reposição, e já fazer um pedido de reposição e começar a deixar programados esses pedidos de reposição. Então, a gente tem embarque saindo todo dia da China. No limite, o que você pode fazer é ter a cada 15 dias saindo um embarque seu diferente para te reabastecer de produtos aqui no Brasil. Então, depois desse primeiro período, né, que você tem nada, você sai do nada importado para uma parte boa do teu volume importado, depois desse primeiro período que leva 90 a 100 dias, você tem condições de fazer chegar produto toda semana no teu estoque, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, vai depender da tua estratégia. Então, o ponto aqui é que você precisa pensar um pouco diferente no fornecimento e também, e igualmente importante, no teu fluxo de caixa. Porque também o prazo, a forma de pagamento, ela é diferente entre uma importação e, muitas vezes, um distribuidor que você compra aqui no Brasil. Tá? Não sei se eu consegui responder exatamente a tua pergunta. Não, foi perfeito. A ideia, inclusive, é exatamente essa. Os produtos que eu importei a princípio, colocar ele no mercado e agora com esse investimento, né, o primeiro investimento em importação, eu vou sentir esse produto, eu quero tentar sentir esse produto em 15 dias. Se eu sentir o produto em 15 dias, eu já vou dar início a uma nova importação para que eu não tenha esse furo no estoque, entendeu? Esse é o ponto, esse é o ponto. Só te dando um exemplo aqui, a gente estava falando disso hoje, há uma hora atrás. Nós temos alguns clientes aqui que eles já estão no quarto, quinto processo de importação e o primeiro processo eles vão receber agora, essa semana. Justamente por conta disso. Eles falaram, eu já achei o produto, validei, eles compraram uma amostra antes, testaram. Então, cara, é isso. Então agora eles estão colocando toda a programação de pedidos para que ela vá chegando cadenciada e ele não fique com ruptura de estoque ali e deixe de fornecer o produto, especialmente 2 deles, que são marca própria deles, né? A gente fez a marca para eles lá. Não dá para ficar sem, não é algo que você
fez com a tua marca, você não consegue comprar no distribuidor e revender aquilo, porque não tem a tua marca, né? Sim, sim. Não, perfeito. Obrigado, professor. Eu que agradeço. O Ah, Samir, seu Wander. Oi, eu. aproveitando o gancho que você falou que você teve esse case de importação, né, de marca própria e tudo mais, o Mauro, ele perguntou sobre a questão de amostra. Tem como ter alguma amostra do produto personalizado para verificar a qualidade? Como é que funciona isso? Como é que funciona o negócio aqui, tá? Você não vai ter uma amostra do produto personalizado. Por um simples motivo, para você trazer, vamos imaginar, eu vou falar da garrafa de novo, Babi, não me mata, eu vou usar a garrafa de novo. Eu preciso mudar esse exemplo, ou eu preciso que alguém me ajude a mudar esse exemplo aqui. Tá rolando para a Letícia tá sentada aqui do meu lado. Você tem uma garrafa de alumínio que você fez que você quer numa cor especial para você, com o teu logo, com um desenho um pouco diferente, com uma tampa diferente, e aí você quer a amostra disso. Qual que é o problema disso? A fábrica não vai parar para fazer uma amostra de um produto completamente diferente de tudo que ela faz para te mandar. Ou melhor, não é que ela nem vai, não é que ela não vai parar, mas ela vai te cobrar um caminhão de dinheiro para fazer isso. Então, o que você pode fazer? Poxa, eu quero um produto parecido com esse aqui, eu preciso de uma amostra, a gente vai entrar com uma solicitação de cotação, então nós vamos entender qual é o teu volume, quanto que você pretende comprar daquilo, né, qual que é o teu valor de investimento, quando você pretende comprar. Aí, com todos esses argumentos, a gente conversa com a fábrica lá na China, pede para ela um produto que ainda não vai ter exatamente as características e personalizadas que você quer, para poder trazer para você e você ver esse produto. Esse é o caminho mais longo. O caminho mais curto é vídeo amostra. Então, de novo, a partir do momento que você abre uma negociação com a gente começa a procurar esses produtos, pô, fechamos o portfólio, chegamos no preço, tá tudo certinho. Olha, é isso aqui, Samir, que eu quero, mas eu quero uma vídeo amostra deste produto aqui, porque, exemplo real, um cliente nosso que importa peças para bicicleta, ele precisava ver algo específico no garfo da bicicleta, porque era algo super importante. Legal, ele compra esse serviço de videoamostra, a gente faz, né, um funcionário nosso vai lá na fábrica, pega o produto, traz para o escritório, faz um vídeo profissional desse produto e envia para você. Nesse caso, resolveu, né? Então, às vezes, você nem precisa fazer uma amostra física do produto, né? Você pode, 99% dos casos que a gente resolve, é que a gente resolve com amostra de vídeo, que é muito mais rápido. Então, enquanto uma amostra de vídeo leva 5, 7 dias para ser feita, uma amostra física vai levar talvez uns 35, 45 para chegar aqui no Brasil e você poder olhar, tá? Posso passar para o seu Vanderlei a bola aqui? Agora sim, seu Vanderlei. Legal. Eu não sei se você já tocou no assunto, eu acabei chegando um pouquinho tarde, mas em cima dessa pergunta do Lucas e olhando para essa logística de pedidos, estou conversando agora também, não tenho informação nenhuma, né? Mas essa logística de container chegando, ela é semanal, é isso? Então, a qualquer momento que eu colocar o pedido, o que eu quero dizer, eu não tenho que ter um período específico, eu posso colocar o pedido na hora que eu quiser. Exato. E você tem remessas constantes dos containers. Exato. Imagina. Eu não vou usar esse exemplo porque também tem muita gente que não conhece. Mas é assim, a gente tem embarque acontecendo todos os dias vindo da China. Se não for em algum container nosso, ele vai vir em algum container de algum parceiro nosso. O ponto é, a partir do momento que o produto está pronto, eu fiz o controle de qualidade, o controle de qualidade está aprovado, o próximo primeiro container que for sair da China vai entrar com esse produto, entendeu? É muito a mesma lógica que transportadora usa aqui no Brasil, como se fosse uma transportadora com vários caminhões. Então você tem as rotas, claro, você tem os dias que sai para um, os dias que saem para outro e tal, mas para o Brasil todos os dias tem algum container saindo. Então, independente de quando você colocar, aqui é o tempo de produção e depois, pumba, navio e vem para o Brasil. Beleza. Esclareceu, valeu. Imagina. Temos mais perguntas aí, pessoal? A última vez que eu perguntei se alguém ia me deixar no silêncio aqui, o seu Vanderlei e o Lucas levantaram a mão. Eu preciso de pelo menos mais duas. Aê, tá vendo? Cara, sempre funciona isso. Luciano, muito obrigado, cara. Eu não quero ficar sozinho aqui, meu. Me ajuda. Vamos lá, uma dúvida. Como funciona
funcionam os pagamentos? Então, a João Pro, por exemplo, vai dizer para mim que, enfim, os 3 triciclos que eu vou trazer vai custar $10.000, ok. Eu pago isso em cada etapa do processo, ou seja, primeiro para o fabricante, depois o transporte, depois o imposto, ou eu pago esse pacote antecipado integral? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, Ah, é assim, ó, a bom. gente simplifica até nisso. Por quê? Para quem não sabe, um processo tradicional, quando você vai fazer sozinho, em um determinado momento você tem que pagar o custo só do produto lá na fábrica na China. Tá. Aí o produto ficou pronto, você tem que pagar mais um tanto para o armador. Não, aqui funciona assim, é muito simples, direto e reto. Quando você assina o contrato de fornecimento com a gente vai lá na fábrica, assina o contrato também com a fábrica, porque ela também tem que ter responsabilidades. Neste momento, você me paga 30% do valor total da tua importação. Então, se a tua importação é de $100.000, $10.000, você vai me pagar $3.000 ali para confirmar o pedido, tá? Feito isso, os outros 70% você só vai me pagar 5 dias úteis antes do produto chegar no Brasil. Por que antes? Porque quando ele chega no Brasil, eu tenho que correr para pagar todos os impostos e liberar ele do porto, porque senão aquilo fica cobrando diária de armazenagem é um custo absurdo, tá? Em alguns casos, para pedidos maiores, a gente tem uma oferta de postergação desse segundo pagamento, que pode chegar até 90 dias depois de você ter recebido a mercadoria aqui no Brasil, no teu estoque, desculpa. 90 dias depois de você ter recebido no estoque. Uau. Não é para todos os pedidos, tá? É para pedidos um pouco maiores, mas é uma ferramenta que você pode utilizar também como quase, não é um financiamento, óbvio, não é isso, mas é um atraso nesse pagamento da segunda etapa dos 70%. Então, via de regra, 30% no ato do contrato, 70% 5 dias úteis antes da mercadoria chegar no Brasil. É uma notícia animadora, viu? Muito obrigado. Fiquei feliz. Bom saber. Boa. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Quem mais, gente? Vamos ver aqui o chat. Recebi no meu ponto aqui para olhar o chat também. Peraí. Ah, o Lucas levantou a mão. Fala, Lucas. Samir, é a questão de produto que, por exemplo, se a gente faz uma cotação, né, gera ali um possível pedido ali, até o pagamento dos 30%, faz o pagamento dos 30%. Pode acontecer da fábrica não ter mais o produto, pode acontecer da fábrica não fazer mais esse produto, porque, inclusive, isso aconteceu comigo, é lógico, a John me ajudou aí, a gente conseguiu, de outra forma, buscar um outro produto, e a gente optou por um outro produto, inclusive até melhor. Mas acontece isso, e o porquê acontece isso? Acontece, cara. Então, imagina assim, você tem 150 mil fabricantes diferentes plugados na tua fábrica. Desculpa, plugados na tua plataforma. Ai, perdão, não deu para escapar. Cada um deles vai ter uma periodicidade para atualizar a informação que eles nos fornecem dentro do nosso site. Tem fábricas que atualizam de hora em hora, tem fábricas que atualizam uma vez por semana, tem fábricas que acabam não atualizando aquela informação e posteriormente a gente remove elas de lá, né? Como eu falei, são mais de 150 mil fábricas. Eu tenho contato mesmo com talvez 15, 20 mil delas. As demais eu só vou fazer validação no momento em que de fato surgir algum pedido para ela, e aí eu tenho um motivo para ter esse gasto também de ir até lá e validar aquela fábrica. Então, isso pode acontecer, mas qual que é o nosso papel aqui? É te achar um produto, é te achar o mesmo produto em outra fábrica no mesmo preço, né, com o mesmo nível de qualidade, tudo igual. Então, tudo que a gente faz aqui é visando que você não tenha dor de cabeça, né? Se isso acontece, por exemplo, sei lá, no Alibaba, alguma coisa assim, você tem que ficar se entendendo com a fábrica ali para, tipo, o que que vai acontecer e quem que devolve o meu valor e quando que vai ser devolvido. Aqui não, é tudo no Brasil em reais com a gente. Então, se por um acaso eu não achar em nenhum outro lugar, ou naquele preço, ou naquela qualidade, ou aquele produto, aí a gente faz a devolução do dinheiro, ou te questiona se você quer deixar o dinheiro aqui e fazer um pedido de algum outro produto, porque, enfim, já existe aquele pagamento, você pode aproveitar isso em outros produtos, tá?
Maravilha, perfeito. Exatamente isso que eu fiz, inclusive. Foi buscar Ah, produto que fosse viável também para o nicho que eu atendo. E daí esse outro produto a gente teve uma resposta um pouco melhor. boa, legal, legal. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da NGB. O valor que olhamos no site. Ah, não, esse aqui a gente já respondeu. Ah, não, não respondemos, não. O valor que olhamos no site do pedido é o custo real ou pode existir uma variação do dólar? Geralmente, quanto percentualmente é essa variação? Pergunta polêmica, porque quanto varia o dólar? Hoje essa é uma pergunta que está gerando muito barulho aqui, mas é o seguinte, ó. Aquele é o valor em reais, tá? Que é o valor em reais. A partir do momento que você assina o contrato com a gente, até 5% de variação na cotação do dólar, a gente segura esse mesmo preço. A partir de 5%, a gente informa e conversa com você para te dizer quanto aumentou, se você vai querer pagar a diferença ou não, se vai querer cancelar o pedido, aí tudo vai depender da tua situação. No geral, os 5% tem cobrido bastante bem todos os pedidos que a gente tem feito aqui. Acho que tive talvez um caso onde de fato a gente precisou repassar, porque foi justamente naquele momento que o dólar deu a maior explodida, e aí estourou bem mais que 5% naquele momento. O cliente entendeu, óbvio, e a gente fez essa negociação com ele. Joanice Alves, qual o melhor nicho para importar que dê boa margem e boa saída? Joanice, juro que vocês estão querendo me matar hoje, né? Babi, o quão fácil é responder esta pergunta, É o que Babi? todo mundo quer saber, né? É o que todo mundo quer saber. Mas a gente tem uma solução para isso também. Nós temos uma ferramenta. Então, como eu falei, o nosso grupo é um grupo. É isso aí, essa pergunta de 1 milhão. O nosso grupo ele é um grupo multinacional, então a gente tem várias unidades de negócio. Eu sou da Jum Pro, que é uma unidade de negócio, mas a gente tem a Jum Pulse. O que é a Jum Pulse? Ela é a plataforma de inteligência de mercado, que vai te responder, Janice, exatamente isso que você quer saber. Então, dentro dessa plataforma, você pode olhar por categorias e ele vai te trazer qual o preço médio daquela categoria, se aquela categoria está em crescimento, se ela está estagnada, se ela está decrescendo, se ela tem muitos concorrentes, se ela tem poucos concorrentes, quais são os produtos, quais são as subcategorias dentro daquela categoria que são mais vendidas, quais são os produtos dentro daquelas subcategorias que são os mais vendidos no mercado brasileiro, né, focando no e-commerce brasileiro. Então, é uma plataforma super completa, tá aqui no QR Code também, se vocês quiserem acessar e dar uma olhada. Duas coisas que eu garanto para vocês. Ela é muito boa, ela tem muitas ferramentas que 99% das outras plataformas não tem, e ela é muito barata pelo que ela entrega. Acho que o plano anual, se eu não me engano, está R$ 99, depois alguém me recorda ali. É muito barato. E se você compara o custo dessa plataforma com o custo de você comprar um produto errado, então ela é de graça, né? Então, é importante você, primeiro, qual é o melhor nicho? É o nicho que você conhece. Se você está começando, não começa por algo que você não conhece. Eu nunca tive contato com nada disso na vida, eu vou começar por isso. Não é um bom caminho, tá? Claro que eu estou falando aqui meio que a goiabada é feita de goiaba, porque eu acho que esse é o princípio do empreendedorismo no Brasil. Não adianta você começar um negócio que você não conhece. Mas, pô, eu não conheço nada, nunca fui do e-commerce, eu nunca vendi nada. Use plataformas de inteligência de mercado, como a Jumpulse, para te trazer esses insights e te ajudar a definir qual é o teu portfólio. Porque é através delas você vai ter essa informação de forma segura, tá? Deixa eu ver aqui, Lucas Somei. Lucas Garcia. Somei, gostaria de saber os 5 produtos mais vendidos no momento. Quanto seria o mínimo de investimento para eu poder alavancar meu estoque? Pergunto porque me preocupo em não ficar sem estoque, justo? Várias perguntas. 5 produtos mais vendidos aqui, vai muito em linha com o que eu acabei de explicar, Jumpulse, plataformas de inteligência, é importante você olhar para dentro do seu nicho, tá? Mínimo investimento para eu poder alavancar o meu estoque. Eu acho que eu não entendi exatamente o que você me perguntou aqui, Lucas, mas se você quiser me trazer um pouco mais de detalhe, eu te agradeço, que eu posso responder da forma correta.
E não ficar sem estoque é exatamente esse o ponto. Você precisa se programar com o quanto eu vendo disso aqui por dia, por mês, por semana, por quantas compras eu preciso fazer para poder suprir essa necessidade de vendas que eu tenho aqui. Então, esse é o segredo, é combinar o quanto você precisa comprar com o prazo de entrega disso para você, com o quanto você vai vender, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, legal, o Ricardo comentou aqui. Achei super interessante a proposta da Junpro, pois economiza tempo com buscas de fornecedores, agentes, despachante, etc. Mas achei o tempo informado de 120 dias alto, o que leva a informação desse prazo. Eu acho que o aceitável seria no máximo 70, 90 dias. Se for aéreo, eu te entrego em 20 dias. Se for via aérea, eu te entrego em 20 dias. O problema é que você não vai querer pagar o frete aéreo, porque ele é muito caro, tá? Então, só do navio, a partir do momento que entrou no navio a mercadoria, são 60 a 65 dias da China para o Brasil. Então, 70 dias aqui é o que você está me dizendo que é o equivalente a eu ter que comprar, talvez, de um distribuidor que já tem o produto pronto na China. E muitas vezes não vai ter o melhor preço para você e não vai te personalizar. No dia seguinte, aquilo tem que estar no navio, o navio não pode atrasar, e aí sim, talvez em 70 dias ele chegue, tá? Mas, infelizmente, tem essa questão da logística internacional. Deixa eu ver aqui. Opa. Caramba, tem bastante pergunta, gente. Eu tô ficando até meio perdido. É Babi, o precisa. Ricardo agora. Vocês contratam o frete com transit time de 30 dias ou com transbordo de 60? Depende. Depende da localidade, depende da cubagem, depende do peso. A gente trabalha com as duas modalidades, mas vai depender muito do teu caso, tá? O Mauro perguntou aqui, um exemplo, vou começar a importar com vocês, quanto tempo demora para alinhar a primeira compra? Mauro, depende mais de você do que de mim, tá? O que que eu preciso de você? Se você já sabe o que você quer comprar, eu preciso saber o que você quer comprar. O máximo de detalhes que você puder me fornecer. Então, coisas que ajudam a encurtar muito o tempo. Você me informar qual é o volume de dinheiro que você pretende investir nesse processo de importação. Por quê? Porque quando eu recebo de volta a cotação da China, eu já sei se está dentro ou fora do teu investimento. 2, se você tem o preço-alvo que você quer pagar por esse produto. Se não tiver, tudo bem, a gente vai achar junto no mercado, mas se tiver, me ajuda a economizar tempo. Também por quê? Porque eu já passo o preço-alvo para o time da China para a gente tentar alcançar. Se for algo irrealista, simplesmente eles não vão alcançar, eles vão me devolver com o que eles acharam e a gente vai ter que rediscutir isso. O prazo que você pretende finalizar essa importação. Então, essas são as 3 informações, fora a questão de documentos e tal, são as 3 informações mais importantes que eu preciso. Com isso, eu levo 3 a 4 dias para buscar todos os seus produtos na China, fazer uma cotação, preparar a apresentação e te chamar para uma conversa. Se você me atender no mesmo dia e os preços estão ok, condição de pagamento está ok, contrato está ok, no mesmo dia eu te mando o contrato para assinatura, você me pagando no mesmo dia, foi iniciado o teu processo de importação. Então, 5 a 7 dias, é, eu diria que é um tempo mais do que razoável para a gente fazer todo esse processo até botar o pedido lá na fábrica, tá? O Fernando Caldeira perguntou, em caso de atraso no desembaraço aduaneiro, como ficam os adicionais de custas, principalmente a armazenagem? Boa. Eu já vi aqui que o Fernando já ou conhece ou já teve algum problema com o Porto. É o seguinte, na nossa cotação, a gente coloca o prazo de armazenamento primário ali, que são os 10 dias, que é tempo suficiente para você fazer o desembaraço e também resolver algum tipo de problema. Passou desse prazo, tudo vai depender do que originou aquela não conformidade. Então, se foi algum problema, exemplo, eu tenho radar Syscomex, mas no momento em que o produto chegou no porto, eu não tinha mais limite no meu radar. Isso é de responsabilidade do cliente. Então, se isso ficou no porto por mais tempo, o cliente é responsável por pagar por isso. Agora,
O container chegou e o agente de cargas da Jumpro não estava disponível para coletar para desconsolidar o container e carregar o caminhão dentro do prazo. Aí é responsabilidade nossa, a gente arca com essas custas, tá? Óbvio. Quem não sabe vai ficar sabendo agora, mas a armazenagem em zona primária, ou seja, dentro do porto, é o estacionamento mais caro da vida de vocês. Eu desconheço algo mais caro do que diária de armazenagem no porto. Então, quando está próximo do vencimento, a gente procura ir para estratégias secundárias. Então, se é algo que vai levar ainda muito mais tempo, talvez deslocar essa mercadoria para um dry port, para uma zona secundária, em alguns casos até para um armazém parceiro, para que esse custo, caso ele aconteça, ele seja o menor possível, tá? Mas às vezes não vale a pena. Às vezes só o custo de você desconsolidar, carregar um caminhão e levar para outro lugar é mais caro do que uma diária a mais, e você precisa de uma diária a mais só para resolver o problema. Então, tudo varia de caso a caso, tá? Beleza, perfeito. A Mariana perguntou: tem como saber quais são os produtos do mesmo fabricante na plataforma da Jum? Tem. Não é uma tarefa fácil, confesso. É algo que a gente está buscando consolidar melhor. Mas você tem o nome o código do fabricante, na verdade, em cada um dos anúncios. O problema é que aí você vai ter que fazer um match pelo código do fabricante. Não é muito comum as pessoas olharem por fabricante, elas olham mais por portfólio, porque a partir do momento que você decidiu fazer uma compra maior e que a gente vai cotar da China, a gente mesmo consolida os teus produtos, independente de qual escolha você fez no site, né? Qual fabricante você escolheu no site, a gente mesmo consolida os teus produtos e busca, independente disso, a melhor fábrica que consiga consolidar a maior quantidade daqueles produtos que você quer cotar. Porque você ganha volume com a fábrica, ganhando volume com a fábrica você ganha condição, né? Você ganha um pouco mais de custo com ela. E também na hora que você tem que coletar o produto, imagina que a China é enorme, né? É enorme como o Brasil. Então eu tenho fabricantes que estão ali em São Paulo e eu tenho fabricantes que estão na Zona Franca de Manaus. Se você comprar dos dois ao mesmo tempo, vai ter um atraso na tua entrega e vai ter um custo maior de frete interno na China. Isso encarece teu pedido. Então, a gente procura colocar tudo ao máximo possível em poucos fabricantes, se não no mesmo fabricante. Justamente para você não ter que ter essa dor de cabeça. Estamos terminando, Samir. Pessoal, peço um pouquinho mais de tempinho só para a gente terminar essas perguntas aqui, e aí sim a gente mostra a solução da Jumpro, tá? A condição diferenciada que a gente preparou para vocês. O Marco Antônio perguntou aqui que ele já tem um produto que é pequeno, de alto valor agregado, e traz para o aéreo. Mas ele queria amarrar isso com a Jumpro, porque falta justamente esse trabalho da China, de verificação, seleção, controle de qualidade de produtos. Ele pode trazer isso para a Jumpro? Sem dúvida. Dependendo do valor das tuas importações ali, a gente pode contactar o teu fornecedor, a gente faz o contrato com o teu fornecedor, continua trazendo no modal aéreo e cuida de toda essa dor de cabeça ali para você, inclusive agregando outros serviços que talvez você não tenha hoje. Claro que assim, gente, vamos, todo mundo é empresário, todo mundo tem a noção de custo e oferta aqui. Então, qual que é o ponto? Eu importo, sei lá, R$ 3.000 por mês. A gente não consegue fazer isso para um pedido menor, para um pedido tão pequeno, porque, e eu não estou dizendo que o teu tá? Só estou dizendo que eu não sei, porque, obviamente, o meu custo para fazer isso, o valor desse pedido, ele não vai, a conta não fecha. Agora, se eu pedir um pouco maior, sim, a gente consegue contactar, faz o contrato, faz tudo que tem que ser feito, tá? Beleza. O Marcel perguntou, é da China, da Europa também, dá para importar? Tá. A Jumpro Brasil, hoje, ela é focada em China, Brasil. A gente tem operação em outros países, que aí sim eu tenho outras origens, né, de produtos. Nesse momento, a gente ainda não está trazendo essas outras origens, porque China, acho que hoje é o maior, acho não, é o maior mercado para o Brasil hoje, mas no momento futuro, sim, a gente vai trazer outras origens também para poder importar para o Brasil. Seu Vanderlei, para a gente fechar com chave de ouro. Manda braba. Uma dúvida bem simples. Você falou, Samir, da habilitação Syscomex da empresa.
nessa importação que eu estou fazendo com vocês, aonde que eu entro aí? Eu preciso ter essa habilitação no Syscomex? Depende do tamanho do teu pedido. Então, se o teu pedido é até... Babi, desce um, eu acho que tem os valores dos pedidos ali. Deixa eu só capturar aqui, que de cabeça é muito legal. Desce mais um pouquinho. Aí, boa. Se o teu pedido é abaixo de 55 mil reais, a gente traz no nosso radar e te repassa a mercadoria. Então você não precisa ter radar Syscomex. Ele é um pedido muito mais rápido, é mesmo para ser feito com mais velocidade, volumes menores e tudo mais. Então, neste momento, você não precisa se preocupar com isso. Se você vai trazer a partir de 55 mil reais de pedido, aí sim você vai precisar ter o seu próprio radar Syscomex, porque a gente importa direto no seu nome para você. Legal, tá. Mais alguma coisa além disso? Ou só os Syscomex? De burocracia, é o radar. A maior burocracia do teu lado é o radar Syscomex, e no teu CNPJ você precisa ter o CNAE importador. Tá? Não é nada complexo, mas é uma alteração que você precisa fazer no seu CNPJ, adicionando, pode ser o secundário, não precisa ser o primário, tá? De importador também. Beleza. Beleza? Beleza, Samir. Volta Babi, só deixa eu passar o final aqui. Vamos explicar direitinho como é que funciona, então. Como que a gente trabalha aqui, tá? Então, todo mundo tem 5 cotações grátis. Ah, Samir, mas eu preciso da sexta. Perfeito, tem um custo, dependendo do tamanho da operação, ela vai ter um custo, a gente te passa isso antes de você fazer a cotação. Sendo muito claro e transparente, eu não vendo produto, eu não indico fábrica, eu não recebo nada para isso. O meu trabalho aqui é ser o teu braço de compras lá na China. E por isso eu recebo um comissionamento quando efetivamente você faz essa operação, que ele é de 6% sobre o valor da operação, e esse valor já está incluído no orçamento que eu te passo. Então não é que tem uma linha a mais. O teu pedido custa 10 mil reais e tem ali mais 6 mil de comissão. Não. Teu pedido é 10 mil reais, a minha comissão já está dentro desses 10 mil reais, porque é a maneira mais simples de você enxergar qual é o teu custo real de produto. E a forma de pagamento, acho que aqui a gente já acabou explorando bastante, né? Que é 30% na entrada e 70% 5 dias úteis antes de chegar no Brasil. Níveis de serviço, isso aqui acaba gerando muita confusão, e muito obrigado por vocês estarem aqui até esse momento, tá? Então vamos lá. Quando você tem um pedido ali de 2 mil até 55 mil reais, hoje, como eu comentei, a gente não dá esse suporte para certificação, a gente não permite que o produto seja personalizado, e você não tem a opção de pós-pagamento estendido, tá? Por quê? Porque simplesmente aqui o foco é pedidos menores, mais rápidos, produtos mais simples e tudo mais, para você ir testando algumas coisas, e aí você vai crescendo dentro do seu caminho na importação. Pedidos de 55 até 275 mil reais, você já passa a ter suporte para certificação. O que isso significa? Eu vou te dizer se precisa ou não, eu vou te passar opções de órgãos certificadores com as cotações deles, mas o processo todo é feito entre você, a certificadora, e o que eu forneço, óbvio, são as documentações de fábrica e tudo mais da China para a certificadora ter acesso. Aqui já começa a ter personalização, depende do volume de produtos. Então não adianta, Samir, eu estou comprando 55 mil reais, mas eu quero personalizar esse copo aqui que eu estou trazendo 10 copos. A fábrica não vai personalizar 10 copos, tá, gente? Então não é porque o seu pedido é de 55 mil que a fábrica pega 10 copinhos desse e personaliza. Tem que ter o volume mínimo ali, isso a gente informa antes para cada fábrica, mas eu já te dou essa opção de poder personalizar o teu produto. Aqui você já passa a ter a opção de pagamento estendido, que é aquela segunda parte dos 70%, você pode, mediante, óbvio, né, a análise de crédito e tudo mais, mas liberado o crédito, você pode pagar esses 90%, esses 70%, até 90 dias depois de ter recebido o produto no teu estoque, o que ajuda a ser uma alavanca de fluxo de caixa muito importante. E a partir deste volume de pedido, você já passa a ter um atendimento personalizado. Agora, para pedidos maiores, né, mais complexos,
que são a partir ali de R$ 275.000, você já tem um suporte avançado para certificação. Então, a gente já faz um concierge um pouco maior, com documentações, o cliente, a fábrica, a certificadora, já tem uma pessoa que está um pouco mais próxima ali para ajudar a fazer esse meio de campo. Você já tem personalização e desenvolvimento de marca própria, que são duas coisas diferentes. Então, aqui eu já começo a colocar um gerente de categoria de produtos da Junpro junto com você, para identificar portfólio, cores, formatos, fazer design e tudo mais. Então, a gente já começa a ter um suporte mais completo. Também tem a opção de prazo de pagamento estendido, e aqui você passa a ter um atendimento exclusivo com um gerente de contas e com esse gerente de categoria. Então você vai ter um Samir ali para chamar de seu ao longo de toda a sua vida aqui dentro, para fazer todos os seus pedidos, tirar todas as suas dúvidas, trazer os melhores fabricantes, falar de personalização. Então aqui você já começa, até porque são pedidos mais complexos, a ter um suporte também mais profundo. Esqueci de pegar água aqui hoje, mas tudo bem, vamos lá. Pode ir. E aí, óbvio, né, gente? Porra, tô falando aqui, sei lá, 1 hora e pouco. Agora vocês podem solicitar a cotação de vocês. Entre no nosso site, se tiver dúvida, tem o botão do Fale Conosco, fale com a gente, tirem suas dúvidas, tragam as oportunidades que vocês têm para a gente discutir em conjunto aqui e poder ajudá-los a seguir crescendo com margem, com saúde, com um portfólio legal e com novidade. Isso é muito importante. China te traz muita novidade, pouca gente ainda olha para isso. Matheus, cadê o Matheus? Matheus levantou a mão? Sim. Dá tempo de responder mais uma aí, gente? Só para a gente fechar, hein, Matheus? Já tá tarde. Tá bom, rapidinho. Então, eu tava cotando a máquina pelo site, ela tava dando R$ 30.000, porém, é uma máquina grande, ela tem 3,5 de comprimento por 2,5 de largura, por 1,5 m de altura. Muda realmente aquele preço do site, vai ser válido para essa máquina, por ela ser maior, ocupar mais espaço no container, teria que ser uma cotação mais específica. A gente precisa avaliar caso a caso, porque qual que é o ponto aqui? O site ele foi feito para avaliar pela cubagem, né? Então, um container 40 cabe 40 CBMs ali dentro. Então, 40 CBMs custa tanto, quantos CBMs tem essa máquina ali, ela te passa o custo do container. Melhor resposta que eu posso te dar é: precisamos cotar para ver realmente o valor final e quanto vai ficar isso. Ok, então é melhor eu chamar lá realmente, né, chamar no chat, fazer uma cotação mais específica lá sobre essa máquina. Eu sugiro, por favor, faça isso, porque qualquer coisa que eu for te falar assim, ainda mais sem ver o produto, eu vou estar te falando mal besteira. E não é o que a gente faz aqui. Então, por favor, se você puder, entra lá, manda uma mensagem, manda a tua cotação, que o meu time vai te atender, vai trazer a informação mais correta. Tá, ok. Então, tá bom. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal, por ficarem com a gente aqui esse tempo todo, 1h15 de live, de conversa, foi muito gostoso. Samir, você é um gênio. Eu te falei, eu sempre te falo, você é o meu melhor comprador. Não tem como negar, né, pessoal? Sabe muito, e é muito bom contar com a parceria da Junpro, porque eles são experts mesmo. Eu também estou fazendo aqui as minhas cotações, em breve vocês verão aí a minha ótica super renovada, estou trazendo também óculos, vários modelos aí para poder vender tanto na atacado, distribuição e também no varejo. Em breve vocês vão ver aí, hein? Tudo importado pela Junpro. Pessoal, seu feedback... Então, seu feedback é muito importante. Então, se você ficou até aqui, até agora, até esse momento, compartilha com a gente o seu feedback, se foi gostoso, se não foi. E em breve a gente tem que marcar outro, né, Samir? Pô, sem dúvida, eu estou super à disposição. É a primeira vez que eu faço nesse formato aqui. Para mim foi muito legal. Eu falei que ia ser legal. Luciano, eu falei que ia ser legal, porque é muito bom. A gente vive nesse mundinho virtual e é tão gostoso a gente encontrar com os nossos amigos, com os nossos clientes, né? Eu acho que essa troca é muito importante e tá todo mundo aqui no seu corre, né? Todo mundo empreendendo, todo mundo trabalhando, então foi um prazer enorme estar aqui. Prazer é meu, muito, muito, muito obrigado, pessoal. Acho que o que vocês estão fazendo aqui, cada vez menos a gente vê no Brasil, e é por isso que vocês são diferenciados.
tá aqui nessa hora ouvindo um barbudo chato falando de importação. Obrigado mesmo, gente. Quero que todos vocês tenham um bom descanso agora para quem for descansar, curtam suas famílias e espero ver vocês na próxima e que essa próxima aconteça em breve. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.